Jonas, capítulo de número 1. Os irmãos que encontrarem, digam amém. Aleluia, Jesus. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 1. Os irmãos que encontrarem, digam amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém? Poder sentar em nome de Jesus, meus irmãos. Aleluia, sempre adorando, exaltando e glorificando o nome do Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Sentimos a presença do Espírito Santo de Deus neste lugar, meus irmãos. Aleluia, porque temos adorado ao nosso Deus. Aleluia, e com certeza o Senhor tem se feito presente neste culto. Aleluia, o Senhor já tem falado neste culto. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Quantos aqui se consideram salvos, irmãos? Quantos são salvos? Glória a Deus. Somos salvos, irmão. Amém? Aceitamos a Jesus Cristo. Nós não somos salvos pelas obras, irmão. Nós produzimos os frutos como foi lido. Aleluia. E na medida em que nós vamos ouvindo a palavra de Deus, o Senhor nosso Deus, Ele vai nos limpando para que a gente produza mais fruto ainda. Essa é uma pergunta, irmão, que pega muita gente, né? Quando a gente pergunta quantos aqui são salvos, às vezes as pessoas não sabem responder. Num culto, alguns cultos atrás, eu preguei sobre esse assunto, mostrei para os irmãos, né, quando é que nós temos a certeza que nós somos salvos. O dia em que Jesus Cristo entrou na casa de Zaqueu, Jesus declarou ali naquele lugar, dizendo: hoje a salvação entrou nesta casa. Quando, irmão? Quando Zaqueu se levantou, se arrependeu dos seus pecados, pela presença de Jesus Cristo que estava na vida dele, e ele se arrependeu dos seus pecados e declarou na frente de todos que se ele tivesse roubado alguém, ele ia devolver 4 vezes mais, e decidiu dar metade dos seus bens para os pobres. Zaqueu abriu mão daquilo que sempre ocupou o seu coração, para que o Senhor Jesus entrasse no seu coração e permanecesse na sua vida. E a partir daquele momento, Jesus Cristo declara que a salvação entrou naquela casa, porque aquele também era filho de Abraão. Amém, meus irmãos? Amém. Estou aqui estou pregando a palavra de Deus aqui. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então aí, meus irmãos, nós temos a certeza de que somos salvos. E nessa noite, irmão, eu quero que a gente foque nesta palavra, porque nós somos salvos. Nós temos a presença de Deus na nossa vida, graças a Deus. A Bíblia mostra para nós, irmão, a história deste profeta. O profeta Jonas, ele tem a sua mensagem, a sua história, a sua pregação autenticada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, em dias em que o Senhor Jesus anunciava o Evangelho. A Bíblia diz em Mateus capítulo de número 12, versículo de número 38, em resposta aos escribas e fariseus que pediram um sinal, Jesus disse que nenhum sinal seria dado senão o do profeta Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jesus, ele autentica a mensagem de Jonas, irmão, tornando esta palavra uma palavra verdadeira. Jonas, irmão, era um profeta do Senhor. E preste atenção na palavra nesta noite, porque quando a Bíblia fala profeta, e a Bíblia diz que ele foi chamado pelo Senhor, porque veio a palavra do Senhor a Jonas, e Deus disse: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Deus tinha uma mensagem para a grande cidade de Nínive. Deus tinha uma palavra para esta grande cidade. Meus irmãos, vocês querem ligar o ventilador? Quer ligar o ventilador? Ah, Maranhão, nós vamos ligar o ventilador. Pode ligar o ventilador.
Então tinha uma mensagem da parte de Deus, irmão, para aquela grande cidade. Meus irmãos, a cidade de Nínive, para que os irmãos possam entender a palavra, não era uma cidade que pertencia a Israel. Era uma cidade que pertencia aos assírios. No Antigo Testamento nós temos, irmão, na palavra de Deus, guerras dos assírios contra o povo de Israel. A história de Israel mostra essas guerras dos assírios, que por muitas vezes se levantaram contra o povo de Israel. Algumas vezes venceram por desobediência do povo de Deus, outras vezes Deus deu vitória ao seu povo. O que aumentava cada vez mais, irmão, a rixa entre esses povos. Para nós entender que quando essa palavra chega da parte de Deus, irmão, para Jonas, Jonas é hebreu, ele é de Israel, e Deus está mandando Jonas até uma cidade assíria. Só que o povo de Israel, os hebreus, eles odiavam os assírios. Eles tinham ódio pelos assírios, assim como os assírios também tinham ódio pelo povo de Israel. Mas essa mensagem vem da parte de Deus. É um juízo declarado por Deus a uma cidade, não a uma nação, mas a uma cidade, porque a cidade de Nínive era uma grande cidade, e o que tinha subido até Deus era a sua malícia. Porque os ninivitas, irmão, eles eram marcados pela sua malícia, pela corrupção moral e pela violência. O que eles faziam, pastor? Eles eram cruéis e sanguinários. Eles até despedaçavam os seus prisioneiros com as suas vítimas. Então entendo que é essa malícia toda que chegou até Deus. E Deus, irmão, quer que o profeta Jonas proclame contra eles, irmão, porque a malícia chegou até o Senhor. Dizendo isso a respeito de Nínive, e mostrando para os irmãos que Nínive era uma cidade assíria, que não pertencia a Israel, a Bíblia diz, irmão, que quando Jonas recebe este chamado da parte de Deus, e Deus diz: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, Jonas, irmão, no versículo de número 13 do capítulo 1 diz: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Deus pede Jonas a sua disposição para ir levar uma palavra. E o versículo 3 diz que Jonas teve disposição, mas a disposição de Jonas foi para fugir da presença de Deus. Porque Jonas, irmão, queria ir para longe da presença de Deus. E a Bíblia diz que ele queria ir para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus. Percebam que a palavra, irmão, nos apresenta a todo momento qual era a intenção de Jonas, irmão: ir para longe da presença de Deus. Jonas recebe esta palavra da parte de Deus. Só que essa mensagem que Jonas recebe da parte de Deus não acalma o seu coração. Pelo contrário, essa mensagem que Jonas recebe da parte de Deus é uma mensagem que ele não queria receber e que ele não queria entregar. Mas eu perguntei para a igreja: quantos aqui são salvos? Quantos aqui têm a presença de Deus? Quantos aqui têm intimidade com Deus? Eu e você vamos levantar nossa mão e dizer: nós. Quem é que tinha intimidade com Deus naquele tempo? Era Jonas. Quem é que tinha intimidade com Deus naquele tempo? Era o povo de Israel. Com quem Deus iria falar, irmão? Iria falar com Jonas, com os seus profetas, para que ele levasse uma mensagem até aquela cidade, aquela nação, aquele povo. Era com eles que Deus ia falar, porque eles tinham essa intimidade com Deus que a cidade de Nínive não tinha. Entenderam? Ele tinha essa intimidade. O povo de Israel tinha essa intimidade com Deus que eles não tinham. O que vai nos mostrar na continuidade dessa palavra, que o que faltava para o povo de Nínive era a presença de Deus, era a presença de Deus que Jonas tinha. Só que quando Deus chama Jonas, irmão, Jonas logo se dispõe para fugir da presença de Deus. Por quê? Porque isso não é algo que já está dentro do coração de Jonas. E nós temos que ter muito cuidado com aquilo que entra dentro do nosso coração, irmão. Porque uma vez que nós somos salvos, nós não podemos permitir que sentimentos ruins habitem dentro do meu coração, dentro do teu coração, a respeito de outras pessoas. Porque as pessoas que ainda não aceitaram a Jesus, irmão, necessitam de Jesus que está na minha e na tua vida.
O que acontece aqui, irmão, é Jonas pagando a sua passagem, descendo para Jope, procurando um navio para ir para Tarsis, para longe da presença de Deus. E a Bíblia diz: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. E os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Jonas foge da presença de Deus, escolhe um navio em Jope, porque tinha um porto ali. Ele escolhe o navio, ele entra, descobre qual é o navio que vai para Tarsis. Ele quer fugir, ele quer ir para longe, quanto mais longe possível. Ele entra naquele navio, desce para o porão, e ali ele apaga, e ali ele pega no sono. Só que a Bíblia diz que Deus manda uma grande tempestade. E não entendam que a tempestade era tão assustadora, que a Bíblia diz que estava despedaçando um navio. Não estou falando de barquinho, não estou falando do barquinho da mensagem dos barcos que os discípulos andavam. Eu estou falando de navio, de carga. A tempestade que Deus mandou, o vento forte que Deus mandou, estava quase despedaçando o navio, a ponto de os marinheiros começarem a lançar fora a carga para aliviarem o navio, para que pudessem ir adiante sem que o navio afundasse. E naquela preocupação e naquele desespero, os marinheiros, sem saber de nada, eles vão ali e começam, irmão, a invocar o seu Deus, para que o Deus deles pudesse salvar eles. Isso chama-se ignorância. Isso chama-se ignorância. No desespero da tempestade, esses homens passam a invocar os seus deuses, porque cada pessoa que estava ali tinha o seu Deus. Olha para cá. Cada pessoa, os marinheiros, as pessoas que estavam no navio, todos que estavam no navio, irmão, começaram a invocar o seu Deus. Só que a tempestade aumentava cada vez mais, e o Deus que eles invocavam não respondia, porque o Deus que eles invocavam não é Deus, não era Deus, não podia ouvir e não podia responder. A Bíblia diz, irmão, que quem está mandando esse vento forte, quem está mandando essa tempestade, é o Deus de Israel, é o Deus de Jonas, e eles não sabem, irmão, até que eles se dão conta que havia mais um que estava no navio, e desce até lá e despertam a Jonas, irmão, e mandam que Jonas invoque o Deus dele também, e perguntam para Jonas quem ele é. E a Bíblia diz: chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Percebam que quando eles lançam a sorte, eles fazem uma forma de algum joguinho ali, para que fosse apontado por Deus, por causa de quem que sobreveio aquela tempestade. A Bíblia diz que a sorte cai sobre Jonas. Isso não foi sorte, isso foi Deus de Israel, o Deus verdadeiro, mostrando para eles o porquê que estava acontecendo aquela tempestade. Por quê? Porque Jonas está fugindo da presença de Deus. E logo no início aqui do capítulo 1, irmão, eu quero que nós venhamos a focar neste pensamento. O que está dentro do coração de Jonas, essa mensagem que chega da parte de Deus, não era uma mensagem que trouxe calma para ele, mas é uma mensagem que mexeu num sentimento que ele já tinha a respeito daquele povo. Nós vamos entender que essa mensagem que vem da parte de Deus, irmão, é uma mensagem que movimenta um sentimento que Jonas tem, que o povo de Israel tem, e que não é um sentimento bom a respeito daquele povo assírio e a respeito daquela cidade de Nínive. Entenderam? Jonas não está disposto a fazer a vontade de Deus. É como se o homem pudesse escolher o que pode fazer. Olha, isso aqui eu faço para ti, Senhor, mas isso aqui não. Quem está disposto a fazer a vontade de Deus, faz aquilo que Deus pede. Amém? Quem está disposto a fazer a vontade de Deus, faz aquilo que Deus pede. E percebam, na luz dessa palavra, o que atrapalha Jonas para cumprir a vontade de Deus, irmão, é o sentimento que ele tem dentro do seu coração a respeito daquele povo. Entenderam?
É por isso que ele quer fugir. Só que aí eu olho para um profeta, e quando fala de profeta, ou quando fala de crente, olha isso aqui, quando fala de profeta, ou quando fala de crente, ou quando fala, irmão, de pessoas que vão à igreja, logo se pensa em alguém espiritual, logo se pensa em alguém que tem entendimento, principalmente quando se fala de profeta, irmão, e alguém que se cita na Bíblia, que tem uma história para a nossa reflexão. Jonas, irmão, era profeta de Deus, e mesmo sendo profeta de Deus, ele se dispôs a fugir da presença de Deus. No versículo 1 Deus fala com ele, no versículo 2 Deus fala com ele. Mas a partir desse momento, irmão, Jonas começa a fazer o seu caminho, fugindo da presença de Deus. Agora preste atenção, Deus fala com ele, no versículo 1 e no versículo 2. No versículo 3, o 4, o 5, e nós vamos andando pelos versículos, irmão, até terminar o capítulo de número 1, que termina no versículo 17. Nós vamos ver Jonas andando como quem pode fugir da presença de Deus. Agora eu quero que os irmãos entendam isso. Jonas decide não fazer a vontade de Deus, amém, irmão? E ele começa a trilhar a sua vida, irmão, como diz a palavra do Senhor, para fugir da presença de Deus. Só que a Bíblia apresenta Deus em Job. A Bíblia apresenta Deus no mar. A Bíblia apresenta Deus até, irmão, quando lançaram sorte, a sorte apontou para Jonas. Qual é a sorte aqui, irmão? É Deus. Por quê? Porque o homem pode colocar na sua cabeça e até acreditar, irmão, porque vai se sentir melhor, dizer: olha, eu vou fugir da presença de Deus, mas eu apresento para vocês que por mais que alguém diga que vai fugir da presença de Deus, irmão, Deus é onipresente, Deus está em todos os lugares. É bom, irmão, no versículo 1, quando Deus ainda, a presença de Deus está ali, e Deus ainda está falando com ele. Agora, irmão, a partir do versículo 13 até o 17, é Jonas andando sozinho, mesmo com a presença de Deus vendo ele, irmão, e é aí que se levantam as tempestades, é aí que se levantam as dificuldades, é aí que se levanta a luta. A presença de Deus está do teu lado, a presença de Deus está com você, irmão. Deus está presente no mar, Deus está presente em Job, no porto, Deus está presente dentro do navio, Deus está presente quando chama, porque Deus está presente em todos os lugares. Não há como fugir da presença de Deus. Nós vamos ver Deus agindo como Deus, e nós vamos ver Jonas, irmão, se atrapalhando, como o homem se atrapalha quando pensa que pode andar longe da presença do Deus onipresente. A presença de Deus não está em todos, Deus está presente em todos os lugares, irmão. Deus está presente no mar, a tempestade está se levantando, o navio está se despedaçando, e aí, meus irmãos, começam aqueles homens a lançar a sorte aponta quem é Jonas, irmão, e a Bíblia diz: então lhe disseram: declara a nós agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual é a tua terra, e de que povo és tu? Versículo 9 diz: e ele lhes respondeu: eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que nos fizeste? A fuga de Jonas, percebam que a fuga de Jonas, irmão, está quase matando aqueles que andam com ele. Não há como fugir. Irmão, tem gente que tem chamado de Deus, que Deus está chamando, e a pessoa insiste em andar na sua força, a pessoa insiste em fazer do seu jeito, irmão. A presença de Deus está ali, porque Deus é onipresente. Vocês estão entendendo? A presença de Deus está ali, os ouvidos do Senhor estão naquele navio, mas o navio está se despedaçando porque não estão clamando a Ele. Mas as coisas não estão dando certo porque tu não estás clamando a Ele ainda, porque a presença dEle está aí. Eu quero que vocês entendam que a presença de Deus está na tua casa. Mas pastor, lá na minha casa não tem crente, mas a presença de Deus está lá, porque Deus é onipresente. Mas pastor, então por que Deus não se manifesta? É porque você ainda não invocou, porque a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo. O navio não vai afundar se você chamar ao Senhor para te socorrer.
A presença de Deus está lá. A presença de Deus está em todos os lugares. E não há como fugir da presença de Deus. Mas Jonas achou que podia, irmão. Ele declara quem ele é. Ele declara qual é a sua ocupação. E os homens logo percebem, irmão, por que isso está acontecendo, até mesmo pelas palavras dele. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado, e disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. A tempestade continuava aumentando cada vez mais. Aquilo que Jonas determinou lá em Jope, eu quero que vocês imaginem, irmão, Jonas descendo para Jope, com aquele sentimento que não lhe trouxe calma após a mensagem que ele ouviu, irmão, e ele está decidido: eu não gostei da mensagem que Deus me deu, eu não gostei da mensagem de hoje, Deus não falou para mim aquilo que eu queria ouvir, e sabe o que eu vou fazer? O que, Jonas? Eu vou para longe da presença de Deus, não tem como fugir, Jonas. Eu vou trocar de cidade para resolver o problema, não tem que resolver o problema, Jonas. Eu vou para lá porque lá vai dar certo. Não, irmão, se o teu problema é com Deus, se o teu problema é com Deus, você tem que resolver com Deus, irmão. E que bom, porque Deus é Deus de misericórdia. Deus é bom. A tempestade ia se aumentando, os que estavam na volta dele estavam sofrendo também. Até quando fugirás do chamado de Deus? Até quando endurecerás o teu coração enquanto Deus fala contigo? A mensagem do Senhor para Jonas foi uma mensagem dura, e não foi, é o que ele não queria ouvir, mas Deus estava querendo usá-lo, porque Jonas tinha com Deus a intimidade que os ninivitas não tinham. É por isso que Deus queria que ele pregasse lá. Entendem isso? Os assírios e os ninivitas não tinham essa intimidade que os profetas de Israel tinham e que o povo de Israel tinha. Não tinham. Aí Deus está escolhendo um profeta para levar uma palavra lá, mas ele resolve fugir. E a Bíblia diz: irmão, respondeu-lhe Jonas: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Vocês viram isso aqui, irmão? Olha a consciência do homem de Deus. Ele sabe. Que coisa isso aqui, né, irmão? Ele sabe que o que está acontecendo é porque ele está fugindo. Vocês viram isso? Se ele sabe que o que está acontecendo é porque ele está fugindo, então ele sabe que é a solução do problema, não sabe? Viu como é que é o ser humano? A gente sabe qual é a melhor decisão que devemos tomar, mas insistimos em tentar na nossa força. A Bíblia dizia: a tempestade ia aumentando, e a força das águas ia aumentando, e o navio ia quase se despedaçando. Está tudo errado, mas ele ainda vai na força dele, irmão. Só que nesse momento, olha só, irmão, Jonas não quer prejudicar os marinheiros. Não quer que os marinheiros morram por sua causa. Eu disse isso aqui, irmão, pregando essa palavra na cidade do Rio Grande. Jonas não era covarde, viu, irmão? Não era covarde. Esse sentimento de fuga de Jonas não é porque ele era covarde. Covarde ele não era, irmão. Ele mesmo vai dizer por que ele fugiu depois. Por que ele se ausentou da presença de Deus. Covarde ele não era, porque um covarde jamais diria ou declararia aquilo que Jonas vai declarar. A Bíblia diz: entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, porque Jonas disse: me lancem no mar, e essa tempestade se acalma. Porque o que está acontecendo porque eu estou fugindo do Senhor. Vocês viram uma coisa aqui, irmão? Estes homens, estes marinheiros oraram ao Deus de Israel, ao Deus de Jonas. Eles viram que o Deus que eles invocaram não respondeu nada. Eles entenderam que o que estava acontecendo, irmão, era por causa do Deus de Jonas, irmão, que estava mandando essa tempestade. E a Bíblia diz que eles estavam se esforçando para chegar
num lugar seguro. Eles não queriam botar as mãos sobre Jonas porque estavam temendo. Aí todo mundo vai se dar conta porque eles estavam temendo, né, irmão? Imagine só, se Deus estava quase despedaçando um navio, e se Deus não disser para eles, podem jogar o meu filho ali, eles não sabem se essa é a vontade de Deus. Entenderam? Então eles estão com medo de tocar em Jonas. Só que como eles não fazem aquilo que Jonas disse, de lançar ele no mar, irmão, começa a tempestade a ficar mais forte, a Bíblia diz. E se seguisse assim, todos morreriam. Então eles oram a Deus, eles ofertam sacrifício, eles clamam ao Senhor, eles passam a servir ao Senhor, e eles pegam Jonas, irmão, e lançam Jonas no mar. E a Bíblia diz que quando Jonas caiu no mar, a tempestade se acalmou. A tempestade se acalmou. E aí, meus irmãos, o versículo 17 diz assim: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Deus preparou, deparou, Deus falou com o peixe. Deus, irmão, tem o controle de tudo, mas percebam que Deus deixa nós trilhar o nosso caminho. É aquela coisa assim, diz que Deus vai dando uma, vai dando conta. Você quer ir? Vai. Você quer fazer? Faz. Mas eu estou te chamando. E o homem, irmão, segue na desobediência, segue na disposição para fugir da presença. Agora, quando Jonas diz, me lancem no mar e a tempestade vai se acalmar, e os homens, os marinheiros vão lançar Jonas no mar depois de orar e pedirem que Deus tenha misericórdia deles, e que não caia sobre eles o sangue de Jonas, porque na cabeça deles, quando Jonas cair no mar, ele vai morrer. Por quê, pastor? Porque a tempestade está despedaçando um navio. Imagine um ser humano cair lá. Os marinheiros tinham experiência no mar. Eles sabiam que ninguém poderia sobreviver àquela tempestade. Ninguém. Mas o Deus de Israel disse assim ao peixe, ao grande peixe, à baleia: fica perto de um navio que está ali, assim, assim, assim. Quando um homem for lançado na terra, engole ele. Não é para morrer, não é para matar. Engole ele, traga ele. O que aconteceu? A Bíblia diz que Jonas foi lançado no mar, deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no meio do peixe. Deus deparou, Deus falou com a baleia, e a baleia estava lá esperando para fazer o quê? A vontade de quem? De Deus. Mas para aí, meus irmãos, Deus não deu o intelecto e o raciocínio, o poder de raciocínio, Deus não deu, irmão, para os animais. Eles são considerados irracionais. Nós é que somos racionais, nós é que pensamos. Mas percebam que o homem racional não consegue fazer a vontade de Deus, e até pensa às vezes que pode fugir da presença de Deus. Aí o animal irracional, Deus fala e ele fica ali para obedecer, como a baleia fez. A Bíblia diz, irmão, que certa vez um profeta chamado Balaão, montado na sua jumenta, ele ia, irmão, para profetizar contra o povo de Israel, assim como uns pilinha. E quando ele ia, irmão, ali a jumenta dele parava no caminho, ele ia, parava no caminho, ele pegou e começou a bater, a agredir a jumentinha. E a jumenta era irracional, racional era ele que pensava, era ele que podia pensar, irmão. Era ele que podia raciocinar a respeito daquilo que ele estava fazendo. E o que ele estava fazendo, irmão? Ele estava indo para fazer o quê? Para profetizar contra quem? Contra o povo de Israel, contra o povo de Deus. Sabe quem é que vai colocar ele no caminho? A sua jumenta, que é considerado irracional. Porque o homem, o profeta, havia se perdido. Ele estava indo para profetizar contra o povo de Israel, montado na jumenta, a jumenta parava, teve que a jumenta olhar para ele e dizer assim: olha, tu não está vendo o anjo aí na frente? Eu nunca te deixei na mão em todo esse tempo, aonde tu quisesse ir, eu te levava, mas há um anjo aqui, tem um anjo aqui na frente, tu não está nem enxergando mais, a jumenta estava enxergando, irmão, por isso que não ia. O irracional enxergava os mistérios e o racional não enxergava mais nada, porque estava decidido a fazer aquilo que ia contra
a vontade de Deus, mas ainda vai ser considerado racional. E olha que às vezes a gente olha para o ser humano, irmão, e parece até que as pessoas não raciocinam, não é verdade? Mas a Bíblia diz que Deus deparou um grande peixe, e esse peixe, irmão, a baleia, engoliu a Jonas. E agora, estando nessa situação, engolido pelo grande peixe, ele ora ao Senhor. Olhe para mim. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste. O nosso Deus, ele é onipresente. Ele fala com Jonas quando chama. Ele vê Jonas em Jope, no porto. Ele vê Jonas no navio. Ele manda a tempestade no mar. E ele ouve a oração de Jonas estando no ventre do peixe. Eu só estou apresentando a vocês a grandeza de Deus, que vê tudo, pode tudo e está em todos os lugares. Aleluia. Não há como fugir da presença de Deus. Se as coisas não estão dando certo, invoque ao Senhor, porque Deus está lá. Você está entendendo a mensagem? Deus está lá. Aleluia. Como eu queria sair daqui do serviço agora e ir lá para a igreja orar. Deus está lá no teu serviço. Pastor, para aí, não tem crente lá? Irmão, eu estou falando da presença do onipresente. Deus está lá. E o que Deus estaria fazendo com seus ouvidos, irmão? Lá no abismo, como Jonas disse, no fundo do mar. Por que Deus está lá? Mas Deus está lá. Quem sabe um dia alguém vai estar lá e tal, irmão, a baleia engoliu, levou ele bem para o fundo, e lá do meio do peixe ele passou a clamar ao Senhor, e a Bíblia diz que Deus ouviu. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos homens, desci até a terra, cujos ferrolhos se correm sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu até ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento, olha só, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, e o que votei pagarei ao Senhor pertence à salvação. Eu já vou terminar. Mas vocês estão vendo a presença de Deus, ouvindo Jonas da onde, irmão? Do ventre do quê? No fundo do abismo. E entendam nessa oração que Jonas está fazendo um voto com Deus, e ele fala: e com voz de agradecimento. É como que quando Deus tirar Jonas outra vez, lhe dando outra oportunidade no ventre do peixe, Jonas a partir de agora vai fazer a vontade de Deus com voz de agradecimento. Porque Deus, ele está orando para que Deus lhe dê outra chance. E Deus é bom. E Deus ouviu a oração lá do fundo do abismo. E a Bíblia diz: falou pois o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Falou pois o Senhor Deus, irmão. Eu sei que até pode parecer para os irmãos aqui uma coisa assim que passa rápido. Não, mas não, irmão, não é historinha. Falou Deus com o peixe. Falou Deus com o peixe e disse: vomita Jonas. Eu ouvi a oração dele. E o peixe vomitou. A Bíblia diz que o peixe vomitou Jonas na terra. E não vomitou Jonas em qualquer lugar. Vomitou Jonas na terra, apontando para Jonas a direita. Mas o animal é irracional. Mas Deus mostrou a direção para o irracional. E o irracional, irmão, colocou o racional na direção de Deus. Aquele que não raciocina, colocou quem consegue raciocinar na direção de Deus. Irmão, isso é incrível, né? Você olhar para os animais, estava dizendo lá em Rio Grande, você olhar para os animais e aprender. Como aquela cadelinha salvando os filhotinhos da enchente, carregando na boca, levando para um lugar seguro.
E há poucos dias atrás as câmeras flagraram uma mulher e um homem lançando um bebezinho ali dentro de um bueiro. É o irracional amando e ensinando o racional como é que tem que ser. O ser humano se deixa levar por hábitos que não vêm da parte de Deus, por sentimentos que não vêm da parte de Deus, decisões que se tomam que não vêm da parte de Deus. Irmão, eu comecei dizendo quantos aqui são salvos, e vocês, muitos de vocês não levantaram a mão. Irmão, nós somos salvos porque Cristo está no meu coração, Jesus está no teu coração, irmão, amém? Jesus está no teu coração, aleluia. Se Deus está no teu coração, então está em você o amor de Deus. Amém? Amém? O amor de Deus está no teu coração. Amém? Porque você tem a intimidade com Deus que muitos não têm. É por isso que eu quero dizer que é você que Deus vai usar para falar com aqueles que ainda não conhecem. Nós vamos entender Jonas, irmão, a partir do momento que Deus pegar você e mandar você pregar para alguém que você tem ou teve alguma coisa lá atrás que te feriu, que te machucou, que pisou alguém na tua família, mas Deus diz assim: vai lá e entrega esta palavra. E aí eu quero ver se o amor de Deus está no teu coração, porque essa mensagem de Deus para os ninivitas é uma mensagem, irmão, de juízo, sim, mas quem tem entendimento da palavra do Senhor sabe que Deus poderia destruir os ninivitas, irmão, sem que eles avisassem. Mas a mensagem de Deus, irmão, a Bíblia diz que veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Ninive e proclama contra ela a seguinte mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Ninive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Ninive era cidade muito importante diante de Deus, de 3 dias para percorrê-la. E começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias Ninive será submergida. Olha para mim. A mensagem de Deus para os ninivitas, que eram um povo cruel, sanguinário e que maltratavam pessoas, era a seguinte mensagem, irmão: ainda 40 dias e Ninive será submergida. Jonas está entregando para aquele povo uma mensagem de Deus, mas ao mesmo tempo que ele entrega a mensagem de Deus do juízo que virá, a mensagem é: ainda em 40 dias. Os bons entendedores, e eram aquele povo de Ninive, ao receber a mensagem de Deus, irmão, logo vão dizer: para aí, se é em 40 dias que Deus vai destruir Ninive, então Deus ainda está nos dando tempo para nós nos arrependermos dos nossos pecados. Quando Deus, irmão, não faz, ou melhor, não avisa e faz, é uma coisa, mas Deus sempre avisa antes de fazer, e isso não é maldade, isso é misericórdia. A misericórdia de Deus faz com que Deus envie os seus profetas, os seus pregadores, para que as pessoas saibam o que ainda vai acontecer, e para que as pessoas entendam o que Deus está avisando. E esse aviso, por mais que a gente saiba que o juízo de Deus virá um dia, a mensagem de Deus proclamada para que um dia virá, é para que a gente entenda que a misericórdia de Deus alcança hoje, para que hoje a gente possa se arrepender dos nossos pecados e procurar ter uma vida com Deus, porque de Deus não se pode fugir. Agora, irmão, para nós finalizarmos, entendemos que o povo de Ninive, que era uma cidade assíria, os assírios lutaram muitas e muitas vezes contra o povo de Israel, e o povo de Israel odiava os assírios, e os assírios odiavam o povo de Israel. Quem se odiava? O povo. Quem não gostava de quem? O povo. Mas a Bíblia diz que para Deus, Ninive era uma cidade muito importante, porque Deus está mandando Jonas pregar para um povo que não é importante para ele, mas que é importante para Deus. É por isso que Deus está mandando pregar. Às vezes nós não nos importamos com seja qual for a pessoa.
Não nos importamos com o que está acontecendo, não nos importamos com o que vai acontecer. Eu não me importo, isso não tem. Irmão, é importante para Deus que o Evangelho seja pregado. É importante para Deus que você fale do amor de Deus. É importante para Deus que você pregue para as pessoas, irmão, porque Jesus Cristo virá, irmão, para buscar a sua igreja. Essa terra, irmão, sofrerá consequência dos seus pecados, mas há um lugar preparado para nós, irmão, e Jesus vem buscar a sua igreja. É importante que as pessoas saibam que isso acontecerá, para que enquanto elas ouvem esta palavra, elas possam se arrepender, ser salvas, e ser salvo e estar no mesmo lugar que eu e você vamos estar. Tem gente, irmão, que coloca na cabeça: olha, eu quero ir para o céu, mas eu não quero fulano no céu. Como? O sentimento de Deus não está no coração de Jonas. Esse sentimento que Jonas está, não é um sentimento de Deus. O sentimento de Deus é: antes de subvertir Nínive, eu vou colocar uma palavra lá dentro daquela cidade. Aleluia. Mas o sentimento de Jonas é: destrói, Senhor, e nem avisa, porque eles são maus. O que eles fazem é errado, eles merecem morrer. Quem é que merece morrer, irmão? O Deus de misericórdia, o Deus que salva, o Deus que não tem prazer na condenação, sempre vai colocar uma palavra como uma porta aberta para salvar. Ele sempre vai fazer isso, irmão, e é isso que Deus está fazendo. Nínive não é importante para Jonas, mas Nínive é importante para Deus. Ele disse que se ele saísse do ventre do peixe, ele faria a obra de Deus com voz de agradecimento. Não foi o que ele disse? Com voz de agradecimento. Então Jonas não pode proclamar dentro de Nínive um sentimento de ira. Jonas não pode proclamar dentro de Nínive um sentimento contrário. Jonas não pode proclamar dentro de Nínive olhando para aquelas pessoas, irmão, como quem não quer a salvação daquelas pessoas, porque há poucos dias quem estava morrendo era Jonas, mas foi o Deus de misericórdia que trouxe ele outra vez. Jonas tem que entender que se não fosse Deus, ele estava morto. Se não fosse Deus, ninguém nunca saberia onde está o corpo dele. Mas foi Deus que disse: cospe o profeta de novo, porque com voz de agradecimento ele disse que vai pregar. Se eu entender de onde Deus me tirou, jamais vou olhar para alguém, irmão, e dizer assim: o que tu faz, tu tem que morrer, porque todos nós éramos dignos de juízo, mas o juízo caiu sobre ele. Aleluia. As dores estavam sobre ele, aleluia, tudo estava sobre ele, e nós não sofremos a condenação que ele sofreu, mas estamos aqui para declarar que somos salvos, e aquele que é salvo quer salvar, aquele que é salvo quer salvar, seja quem for. Aleluia, glória a Deus. Qual é o teu sentimento? É isso que eu estou falando. Jonas não era covarde, então por que ele fugiu, pastor? Porque se tratava de sentimento. Jonas não queria pregar para aquele povo. Se Deus mandasse Jonas pregar para outro povo que não fosse inimigo de Israel, Jonas pregaria com alegria. Mas quando tem que pregar para quem Jonas não gosta, então ele não quer pregar, eu fujo. Jonas, esse povo não é importante para ti. Essas pessoas não são importantes para ti. É por isso, irmão, que às vezes a gente fala assim: ó, não estou nem aí, está fazendo isso, que sofra a consequência, que morra, que isso, aquilo. Isso não são palavras de crente, irmão. Isso não é sentimento de crente, irmão. Então, se você não vai pregar para a pessoa, pelo menos então não afunda a pessoa mais. Se não vai pregar a pessoa, não afunda a pessoa mais, irmão. O diabo já está pisando o máximo que ele pode, irmão, e o nosso papel é estender a mão. Por quê? Porque o dia que ele estava no abismo era nós. Agora, irmão, nós somos crentes e nós pregamos a palavra. Irmão, nós pregamos a palavra. Eu prego a palavra, você também prega a palavra, irmão. Com o quê? Com voz de agradecimento. Você fala de Deus com voz de agradecimento. Pelo quê, pastor? Pelo que Deus fez na tua vida. E acreditando que o que Deus fez na tua vida, Ele pode fazer na vida do outro. Aleluia. Amém, meus irmãos? Que Deus pode ou não pode? É claro que Deus pode. Aleluia a Deus. Para a tristeza de Jonas, escute isso, porque isso é verdade. Para a tristeza de Jonas, a Bíblia diz: os ninivitas creram em Deus. Para a alegria do Senhor. Olha isso aqui. E para a tristeza do profeta. Como assim, pastor? Irmão. Para a alegria do céu
e a tristeza do profeta, e a tristeza do inferno e o diabo e os seus demônios, aquele povo creu na pregação de Jonas. É por isso que tem que pregar, irmãos. É por isso que tem que falar. Às vezes é uma pequena palavra e você diz assim: o fulano de tal não gosta de mim, também não gosta dele. Aí você apresenta Jesus e a pessoa aceita a palavra vindo da tua boca. Já pensou que coisa linda? É assim que Deus faz. Eles acreditaram, irmão, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. E chegou essa notícia ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de sobre si as vestes reais, e se cobriu de pano de saco, e se assentou sobre a cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e dos seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão a cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. E ele fala assim, ó: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Isso é a coisa mais linda. Esse avivamento que acontece em Nínive, isso é avivamento, irmão. Como assim, pastor? Isso é avivamento, irmão. Não, pastor, avivamento é se todo mundo estivesse pulando, saltando, dando glória a Deus. Não, irmão. Avivamento é quando a pessoa recebe a palavra de Deus, enxerga, irmão, o sangue que está nas suas mãos, se converte, pede misericórdia ao Deus do céu. Irmão, se o Deus do céu está dando 40 dias, é porque o Deus do céu quer salvar. Se o Deus do céu ainda não destruiu, é porque o Deus do céu quer salvar. Irmão, se Deus está te dando chance, é porque Deus quer te salvar. E pode ter certeza que Deus quer te salvar. Ele quer salvar a tua casa, aleluia. Se você crê nesta palavra nesta noite, se você crê no Deus onipresente, da glória ao nome dele, aleluia. Tem gente que diz assim, irmão: eu não sei como. Olha só, olha, aquele dia lá, eu vou falar meio por cima aqui, irmão, me lembrando dos meus, você dos seus. Aquele dia lá eu era para ter morrido. Olha, todo mundo disse: olha, depois dessa aí, porque são coisas que acontecem para ceifar a nossa vida. São momentos, irmão, que nós vivemos durante a nossa vida, que todo mundo diz: olha, não era nem para ter saído dessa. E você se pergunta: por que será que eu saí? Aquele acidente que ia acontecer, mas não aconteceu. É assim, irmão, é porque Deus está querendo te salvar. Irmão, nós olhamos para nós mesmos e enxergamos a misericórdia de Deus. Ou você não enxerga a misericórdia de Deus, amigo? É com voz de agradecimento a partir de hoje. É com voz de agradecimento. Por quê? Porque Deus nos tirou do fundo do abismo. Versículo número 10: viu Deus o que fizeram e como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. Glória a Deus. A Bíblia diz no capítulo 4: e com isso, olha só isso aqui. Quem está ouvindo a palavra aí? Glória a Deus. O versículo 10 diz: viu Deus o que fizeram, como se converteram. Quem se converteu? Os ninivitas, toda a cidade, irmão. Vocês entendem, irmão, é tão bonito o que aconteceu, que o rei estava sentado no trono, e o rei era mau, e chamou alguém e disse assim: rei, permissão, posso falar? Pode. Rei, tem um profeta pregando aí na nossa cidade. Oh glória, me arrepiei todo aqui, irmão. Ele começou dizendo assim: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, rei. Já é 3 dias que ele está pregando. E que dia nós temos? Rei, ele já está no 37. Ele disse: ainda em 37 dias e Nínive será subvertida. E o rei disse assim: o que é? Ele está dizendo que Nínive vai ser destruída, vai ser subvertida. Sim, ele está dizendo. O rei não disse assim, ó: então manda matar esse profeta e resolveu. Não, irmão. A Bíblia diz que o rei desceu do trono. A Bíblia diz: tirou as suas vestes reais, se vestiu de pano de saco, e ele, como é o rei, chamou seus grandes e fez um decreto. Espalha esse decreto aqui. Olha só, isso aqui é tremendo. Espalha esse decreto aqui. Por ordem do rei, dos seus grandes, ninguém leve os bichos fazer aqui o pacote todo. Ovelha, gado, nada para comer. Não deem água, né? Não deem água
e ninguém, vocês vão jejuar, vamos consagrar, nós vamos se arrepender dos nossos maus caminhos, nós vamos se arrepender do nosso sangue, o sangue que está nas nossas mãos, nós vamos se arrepender, porque eles sabem do que eles precisam arrepender, e nós vamos clamar fortemente ao Senhor. Quem sabe o Senhor se arrependa do mal que diz que faria e não o faça contra nós. E aí, meus irmãos, vocês entendem isso aqui? Enquanto Jonas está pregando a cidade, está lá no 37º dia, 3 dias para percorrer a cidade e anunciar a palavra. Irmão, quando Jonas de repente para de pregar, e era para ficar aquele silêncio, começa outra mensagem agora, dentro de Nínive. Entenderam isso? Outra mensagem. Essa mensagem vem da parte do rei, como decreto, mas da parte do rei para que seja feito na vida de todos a vontade de quem? De Deus. Quando Jonas para de proclamar que Nínive será subvertida, alguém começa a gritar na cidade, por ordem do rei, todos se converterão ao Senhor. Que coisa linda! Por ordem do rei, ninguém sai para trabalhar, se vistam de pano de saco, se convertam dos seus maus caminhos, busquem ao Senhor, o Deus do céu, busquem ao Senhor, o Deus de Jonas, o profeta que esteve na nossa cidade. Que coisa mais linda esse avivamento, irmão! Aleluia! E assim aconteceu, e a Bíblia diz que Jonas se desgostou, e ficou irado, extremamente irado, e não ficou, e orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na terra? Na minha terra, por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ao Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Não entendi, pastor. Jonas está dizendo assim, melhor me é morrer do que viver. Foi por isso que eu fugi, Deus. É uma conversa do profeta de Deus. Foi por isso que eu fugi, Deus. Porque eu sabia que tu és extremamente, tu és misericordioso, eu sabia que tu és benigno, eu sabia que tu és, por isso eu fugi. Jonas está dizendo, eu não queria pregar lá, porque eu já sabia que se ele se arrependesse, o Senhor ia perdoar. Olha só, eu não queria, e a Bíblia diz que Jonas ficou extremamente irado, irmão. Ficou irado, sabe o que é isso? O sentimento de ira, porque Jonas não queria que aquele povo fosse salvo, ele não amava aquele povo, não era importante para ele, mas era importante para Deus, não queria, então ele ficou irado, e ele falou para Deus. Agora olha só, eu já vou terminar, meus irmãos, não preciso falar isso aqui. A Bíblia diz que Jonas está irado. Irmão, eu vou colocar vocês, os que não estão ainda, vou colocar no corpo. Jonas está irado, e na ira Jonas vai falar diante de Deus palavras que não sei nem se ele está pensando, porque Jonas está dizendo assim, melhor me é morrer do que viver. Sabia? Ele está irado e fala assim, melhor me é morrer do que viver. Eu prefiro morrer do que ver esse povo salvo, eu prefiro morrer do que ver esse povo convertido. Que tristeza, irmão. Mas Jonas fez isso, irmão. E os ninivitas foram salvos, pastor? É claro que eles foram, irmão. Glória a Deus por isso. E disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria na cidade. Quem entendeu isso aqui já? Cadê minha cadeira? Irmão, Jonas entrega o recado em Nínive, e Deus, irmão, vai perdoar aquele povo que se arrependeu, mas Jonas não gosta dele. Sabe o que Jonas vai fazer? Jonas sai da cidade, fica num lugar onde ele consegue enxergar a cidade, ele prepara um lugar para ficar, irmão, e ali ele fica, esperando. Quantos dias? 40. Sabe para quê? Porque ele quer ver se Deus vai destruir ou não. Sabe isso aí? Ele vai ficar da onde ele está, ele vai ficar olhando para a cidade, porque ele quer ver a destruição daquela cidade. Ele está irado, irmão. Ele está irado, ele vai ficar sentado vendo se a cidade vai ser destruída ou não, por mais que Deus já tenha tido misericórdia deles. Já pensou crente? Estou falando com os crentes aqui. Já pensou o crente ficar na área, tomando mate, não assistindo a destruição dos outros, querendo fazer isso? Por isso que eu perguntei quem é que é salvo. Nossa, quem é salvo quer fazer o quê? Quer salvar. Quando Deus, irmão, mandar você entregar uma palavra, você entrega.
Quando Deus não mandar você pregar, eu não prego por fulano porque eu não gosto. Eu não prego por ciclano porque eu não gosto. Irmão, Jonas também não gostava dos ninivitas. Mas Deus disse, vai lá e proclama. Prega para eles. Olha o que aconteceu em Nínive. Toda a cidade vivendo um avivamento. Convertidos e salvos por Deus, irmão. Amém? A Bíblia diz, irmão, que os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Os ninivitas que se arrependeram com a pregação de Jonas, irmão, estão salvos. E Jesus disse que eles se levantarão no juízo com esta geração e condenarão. E a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E a Bíblia diz: então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo. Olha só, a ira foi embora, Jonas ficou feliz. Deus está cuidando de mim. Que coisa. Por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Vocês estão ouvindo essa palavra aí, irmão? Ele está irado. Ficou feliz quando Deus cuidou? Quando Deus cuidou de quem? Dele. Quando Deus cuida dele, que alegria. Mas o Deus que quer salvar o povo lá, não, aí é ira. Só fica feliz quando Deus está cuidando dele. Irmão, ele está errado. E Deus está tentando mostrar para ele. Deus está tentando colocar ele no caminho. Só que a Bíblia diz que na ira ele pediu a morte. E olha qual é a resposta da palavra. A Bíblia diz assim: ele desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me morrer do que viver. Cuidado com as palavras que você fala no momento da ira. No momento que você se ira, o que fala dentro de casa, cuidado com as palavras, para que as tuas palavras não sejam porta para o mal, não sejam porta para demônios entrarem e destruir a tua casa. As nossas palavras têm poder. Na hora da ira, Jonas ficou tão furioso, ele diz, extremamente irado, irmão, que ele falou: para mim melhor é morrer do que viver, melhor é morrer do que ficar vivo. E a Bíblia diz, então ele ia desfalecendo, ele ia morrendo. Por quê? Porque pediu para si a morte. Eu quero viver, Senhor. Quero viver em nome de Jesus, eu quero viver. E enquanto o Senhor quiser, eu quero pregar a palavra de Deus, seja para quem for Deus mandar. Irmão, vamos pregar. Não, eu não gosto desse, não gosto daquele, que nada eu não gosto, irmão. Nós temos que amar, irmão. O amor de Deus está no nosso coração. Deus mandar, nós vamos em nome de Jesus. Aleluia. E falaremos do Evangelho, sim. Que o amor de Cristo esteja no coração de cada um dos nossos irmãos. Amém? Glória a Deus. Então aqui, meus irmãos, eu não vou finalizar lendo a palavra do Senhor, porque o tempo já é passado. Mas a Bíblia diz, irmão, que Jonas foi desfalecendo. E os ninivitas, pastor? Deus se arrependeu. Porque eles se arrependeram, Deus também se arrependeu do que disse. E Deus perdoa eles. Glória a Deus. Deus ensinou para Jonas: Jonas, tu está tendo misericórdia dessa planta. Ela nasceu um dia e morreu no outro. E tu não teve trabalho nenhum com essa planta, Jonas. Nenhum trabalho tu teve. Tu nem tocou, não plantou, não regou, não fez nada. Eu fiz ela nascer. E ela morreu. E tu tem misericórdia dela. Aí Deus disse assim: e não terei eu misericórdia, Jonas, de mais de 120 mil pessoas que estão ali na cidade de Nínive, que não sabem diferenciar a mão direita da esquerda, Jonas. Ô Jonas, tu está tendo misericórdia de uma planta, Jonas, e tu não está tendo misericórdia de mais de 120 mil crianças que estão ali naquela cidade, que não sabem nem qual é a mão direita e não sabem nem qual é a mão esquerda, Jonas. E ele morreu irado. Sabia, irmão? Morreu irado. É razoável essa tua ira até a morte? É sim. É sim. E morreu. Convido a amada igreja a se colocar de pé. Certa vez, Jesus mandou seus discípulos até uma cidade samaritana. E ali Jesus mandou que os discípulos dele, Tiago e João, olhe para mim, achassem uma casa para ele ficar.
Tiago e João saíram e começaram a bater nas portas. E diziam: tem lugar para o Senhor aí na tua casa? Olhavam para Jesus, olhavam para eles: não, vocês são judeu. Sim, não tem lugar aqui. E foram bater nas portas daquela cidade, irmão, e não acharam lugar para Jesus ficar. Então os discípulos de Jesus vieram até Jesus, e como que ninguém quis dar lugar para Jesus ficar, o Tiago e João disseram assim: Senhor, se o Senhor quiser, já que eles não te receberam, eles ficaram irados, irmão. Ficaram furiosos com as pessoas que não abriram a porta para Jesus, não quiseram dar lugar para Jesus. Sabe qual foi a ideia que eles tiveram? Sabe, né, irmão? Sabe qual foi a ideia do crente? Olha só para mim aqui. Sabe qual foi a ideia dos crentes que andavam com Jesus? Para que acontecesse na vida daqueles que fecharam a porta para Jesus e não deram lugar? Sabe qual foi a ideia? Sabe? Qual foi? Senhor, ninguém te recebeu, ninguém abre a porta para ti. Ninguém. Mas nós estamos tão bravos com eles, que se o Senhor quiser só der permissão, a gente ora agora aqui a Deus, para que caia fogo do céu e mate todos eles. Imagine só, para que caia fogo do céu e mate todos eles, se não quiser abrir a porta para ti. Aí Jesus é Deus de misericórdia. Eu estou dizendo que foram pessoas que não abriram a porta para ele. Jesus assim: para Tiago e para João, vocês ainda não sabem de que espírito vocês são, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, veio para salvá-las. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer, irmão, que quem pensa desse jeito não sabe ainda qual é o espírito que habita dentro de você. Quem ainda torce pela destruição de alguém ainda não sabe qual é o espírito que habita dentro de você. O que nós queremos ver é avivamento. O que nós queremos ver é Deus agindo na vida do outro. Ainda que tenhamos feridos, que tenham feito mal para nós, que lá atrás, irmão, na história, não tem que ser punido mesmo, tem que morrer mesmo, não aceitou Jesus, tem que acontecer isso, tem que acontecer aquilo, fechou a porta para Jesus. Não, irmão, não tem que acontecer. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que é tempo para tudo na vida. Os samaritanos fecharam a porta para Jesus, fecharam, irmão, fecharam sim. Os discípulos ficaram, por quê? Porque não sabiam de que espíritos ele era. Quem tem o Espírito de Deus não pensa como Jonas. Quem tem o Espírito de Deus não pensa como Tiago e João. Quem tem o Espírito de Deus, irmão, entende a obra de Deus. E a obra de Deus, irmão, acontece muitas vezes com o tempo. Jesus morre, Jesus parte para a eternidade, dá autoridade aos discípulos. Dia de Pentecostes, a obra de Deus começa a perseguição da igreja. Todo mundo tem que se espalhar, e daqui a um pouco mais, irmão, alguém naquela fuga acaba entrando, irmão, numa cidade samaritana. Quem é que fechou a porta para Jesus? Os samaritanos. Aí Filipe entra, irmão, numa cidade samaritana e começa a pregar a palavra de Deus. Alguém vem até os apóstolos e diz assim: vocês não sabem o que está acontecendo. O quê? O evangelho chegou aos samaritanos. Quem é que está lá? Disse Pedro. É o Filipe. Ele está lá, está pregando a palavra de Deus. E a Bíblia diz, irmão, com muita autoridade ele pregava, ele orava, os demônios iam embora, os enfermos eram curados. Agora eu digo para vocês, olha o pensamento de Tiago e de João naquele dia: Senhor, que caia fogo do céu, porque eles não te aceitam. E morrem todos aqui. Mas o tempo passa, irmão, e os samaritanos abrem a porta para Jesus. Entenderam? Nós temos que ter essa consciência, saber de que espírito nós somos, tenha paciência. Você está na presença de Deus? Amém? Então você vai orar por aquela pessoa, você vai buscar por aquela pessoa, você vai pregar por aquela pessoa, e quem vai fazer a obra é o Espírito Santo, e Deus trabalha com o tempo. Amém, meus irmãos? E nessa noite eu quero deixar essa palavra. Vocês sabem de que espírito vocês são? Sabem qual é o espírito que está aí dentro de você? Sabe? É o espírito de... Então você não se ira, você não quer o mal, você não quer destruir, você não pega a cadeira e senta esperando acontecer. Bem feito, não me ouviu? Toma! Não. Aí a pessoa vem, me ajuda agora, não te ajudo mais. Por mais que muitas vezes a nossa consciência diga, não te ajudo mais, o Espírito que está em vós vai dizer assim: ajuda. Estende a mão, dá uma palavra. Porque muitas vezes, irmão, a pessoa está naquela última
Sabe, naquela última vez ali, chegou ali, já está determinado, se eu ir lá na casa do fulano, e o fulano não me ajudar, eu só saio dali, eu volto lá e faço uma besteira. Por quê? Porque nós que estamos aqui, é que temos intimidade com Deus. E nós vamos pregar para aqueles que não têm, para que eles também tenham, porque sabemos qual é o Espírito que habita em nós. Feche os teus olhos aí onde você está. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, Deus eterno, poderoso, único Deus e verdadeiro Deus, a Tua palavra, Senhor, fala a respeito de sentimento, e o que nós queremos, meu Deus, é ser cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Sentir, Senhor, pelas almas, olhar, Senhor, para as almas como o Senhor olhou. Mas muitas vezes, muitos de nós, ó Pai, em momento de ira, falamos coisas que sabemos que não te agradam. Mas nesta noite eu creio que Tu tens falado ao nosso coração neste culto da família. Tomaremos cuidado, Senhor, com as palavras dentro da nossa casa, Pai, porque sabemos qual é o Espírito que está habitando em nós. Senhor Deus, oraremos por aqueles que estão longe do Teu caminho e jamais esperaremos, meu Pai, que chegue a consequência pelos atos daquelas pessoas. Antes eu creio que muitos dos meus irmãos que estão aqui, nós colocamos, meu Deus, à Tua disposição para ser os mensageiros e levar a Tua palavra, meu Pai. Pega a Tua igreja, Senhor, os Teus filhos e filhas que aqui estão, e envia como mensageiros, meu Pai, para levarem a palavra, Senhor, ainda que seja dura, porque eu sei que quando Tu falas, Senhor, e Tu dás tempo, Senhor, é porque Tu queres salvar, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, pelos meus irmãos que aqui estão, por pessoas que estão aqui e que ainda não tomaram uma decisão de Te servir, de Te seguir. Jamais queremos, meu Pai, que aconteça algo com elas para que creiam em Ti, mas que Teu Espírito se apresente para que eles compreendam o Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia. Que nesta noite, meu Deus, caia dos olhos toda escama. Que nesta noite, Senhor, possam compreender pela Tua palavra que o Senhor é Deus de misericórdia. Possam compreender pela Tua palavra, meu Pai, e por mais que muitas vezes venhamos a nos sentar, Senhor, pensando que estamos sozinhos, dizendo eu estou sozinho e ninguém se importa comigo, a Tua presença está lá. Assim como Tu estavas, meu Pai, quando chamasse a Jonas, assim como Tu estavas em Jope, assim como Tu estavas no navio, assim como Tu estavas na tempestade, assim como Tu falastes aí do céu, assim como Tu estavas no abismo, assim como Tu estás aqui nesta noite, meu Deus, com certeza falando nos corações. E eu oro, meu Pai, para que assim como aconteceu em Nínive, Senhor, aquele avivamento de arrependimento, de conversão, ó Pai, que possa acontecer, Senhor, na vida dos meus irmãos e irmãs, que eles possam contemplar isso acontecendo na casa deles, na família deles, em nome de Jesus. Neste culto da família, eu determino, meu Pai, em nome de Jesus, a bênção e a vitória. Se você crê nesta palavra, receba a tua bênção, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aplauda ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, convido o diácono Rafael a passar aqui em nome de Jesus. Meus amados irmãos, guardem esta palavra. Vocês sabem de que espírito vocês estão. Amém? Então não vou chegar na tua casa e ver você dizendo assim, ó, tem mais aqui que acontecer isso mesmo. Não pode ter uma conversa de crente. E se porventura numa conversa dessa, irmão, os irmãos que são mais próximos de mim me verem falar isso, eu peço a vocês que vocês digam, ei pastor, lembra da palavra lá? Eu vou dizer, perdão, irmão, é verdade, porque esta palavra é verdade, mas eu posso errar com as minhas palavras. Nós devemos nos policiar, nos repreender, porque a nossa boca, a palavra que sai da nossa boca tem poder. Nós temos intimidade com Deus. É por isso que Deus está dizendo, Jonas, eu tenho intimidade contigo, mas eu quero ter intimidade com eles, mas eu preciso usar tu para pregar para eles. Amém, meus irmãos?
Entenderam? Tomaram posse da bênção? Tem mensageiro de Deus aí? Tem Jonas aí? Tem Jonas aí? Com ira? Eu vou, mas nossa, eles não iam ouvir. Não. É com voz de agradecimento. Amém? Sem se esquecer que Deus já nos tirou de lá do abismo. É por isso que hoje pregamos com alegria a mensagem do Evangelho. Diácono Rafael faz a última oração e após esta oração estaremos despedidos em nome de Jesus. Glória a Deus. Saúde a igreja com você. Amém? Turma da cabeça e oramos. Amado Deus e soberano Pai celestial, Deus de poder, Deus de glória, é no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Pai, que nós chegamos mais uma vez diante da Tua presença, ó Deus, para Te engrandecer, para glorificar.